Hoje vamos falar do simbolismo de um álbum de uma banda muito importante no cenário nacional, que se chama Dr. Sin. Essa banda é um power trio, que é uma formação que a gente já falou aqui, né? Que é um trio de baixo, bateria e guitarra, que é uma formação muito característica do rock e conta com músicos excelentes. Destaque para o Eduardo Danui, que é um guitarrista fantástico, sensacional. É um cara que eu admiro muito, que é um músico que eu tenho como uma grande influência e é um cara que tem uma abordagem muito única no instrumento, né? Então, que dá toda uma sonoridade bem hard rock para esse álbum, né? Aquela abordagem meio Van Halen com toques de Malmsteen. Para quem curte esse tipo de som vai entender o que eu estou falando. Bem, então, esse é o álbum de estreia da banda, Dr. Sin, auto-intitulado Dr. Sin, o álbum, e é de 1993. Já entrando no simbolismo, que é o que a gente vai analisar aqui, o simbolismo da capa, a gente pode aliar o nome da banda ao simbolismo da capa. Sin, em inglês, é pecado. Então, e a serpente foi quem ofereceu, digamos, na verdade a serpente proporcionou o chamado pecado original do mito do Gênesis bíblico, né? Do mito do Jardim do Éden e da queda do homem, da queda de Adão e Eva. Então, a capa, a gente vê claramente a serpente entrelaçada no chamado do fruto proibido, que muita gente diz que é uma maçã e tal. Aí há controvérsia sobre se seria um fruto real ou se o fruto ele é simbólico, que ele está representando algo que na verdade não era um fruto, mas e sim um ato. Então, isso é o que a gente vai debater um pouco aqui, né? Eu acho que antes de eu passar a bola para o Michael, uma coisa que a gente pode já pontuar é que em um verso do Gênesis diz assim, que eles não poderiam comer daquele fruto, do conhecimento do bem e do mal. Porque se eles comessem daquele fruto, eles seriam como Deus. Na verdade, no hebraico, diz que eles seriam como eles, né, como seres superiores. Ou seja, eles estariam adquirindo um conhecimento que no momento eles não deveriam ter, porque daquela forma eles cairiam. Cairiam é um termo, é uma metáfora, né, nesse caso. Então, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, dele, no caso do fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, de cara, a gente tem essa dualidade do bem e do mal. Dualidade, um termo um conceito que a gente aborda frequentemente aqui. Então, vamos lá, vamos dar uma analisada nessa capa aí, nesse conceito, né, Michael? Agora que tu já jogou aí as informações na tela, né? Pra galera dar uma pensada, né? Falando dessa banda em si, acho que é uma banda muito especial pra nós, assim, como músicos e também brasileiros, porque é uma super banda, na verdade. O Eduardo Ardanui musicalmente trouxe muitas coisas que a gente nota, já foi elogiado por centenas de guitarristas pelo mundo aí, pela abordagem única dele, né, como o João falou. E além, deixa eu só fazer um adendo aqui, além do Dr. Sim, o Eduardo Danui tinha aquele outro power trio, né? Do Triton, né? Então, Com o Frank Solari e o Sérgio Buss. exato, que são absurdamente bons também, né? Sérgio Buz, muito especial pra mim. Ele tocou com o Steve Vai, aliás, né? Ele era guitarrista do Steve Vai. Começou cedo. Conheceu você. E o Edu tocou com o Steve Vai no Rock in Rio também, né? Numa música. Então... e o próprio Steve Vai, né? Obviamente, olhou o Edu e falou, um cara especial também, né? Assim como o Buz, né? O Steve Vai não é bobo, né? E nessa questão musical, eu não sei de onde o nome surge, pra ser bem sincero. Eu sei que eles têm um álbum depois, mais adiante, um álbum mais recente, que eles botam todos o nome das músicas com Doctor, né? Pega um Van Halen, pega
se não me engano, Beatles, várias bandas que tem o Doctor no nome e fazem uma coletânea, né? Então é interessante que eles. Doutor Pecado, né? É bem interessante a ideia que eles tiveram na época, em 91, né, João? A banda é 89, mas o álbum é 91, né? Esse álbum. 93, que eles gravaram no exterior, inclusive. Ah, 93? É, A formação da banda é 93. 91, então, desculpa, ao contrário. Isso, a formação da banda. Isso, Tá, exatamente, isso tá, aí. tá. Isso aí. Em 91 a formação da banda, daí eles ficaram 2 anos ali fazendo os projetos, tocando, se divulgando. Aí em 93 eles vão, acho que pra Alemanha, na Alemanha, ou Japão, eu não me lembro direito da história. Faz muito tempo que eu li na Guitar Player a história desse, cara. As boas Muitos. e velhas guitar players. Enfim, eles foram, ou foram nos Estados Unidos, um negócio assim, eu não me lembro. Eu sei que Foi eles. Nova York. Nova Nova York? York. Tá. Eu acho que eles foram pro Japão só pra mostrar um pouco do trabalho, algumas coisas assim. Então, é, então nesse quesito aí, eu acho que eles só, em questão de nome, assim, só aliaram a um símbolo, né? Doutor Pecado, como o João falou, de repente eles pensaram, vamos botar esse fruto proibido aí, né? Pra à tona, para as pessoas acharem que a gente tá fazendo uma coisa fora do divino, assim, do que as pessoas conhecem, né? O rock, né, cara? Acho que era o que eles queriam trazer, né, nessa ideia de símbolo e nome, né? Eu acho, eu não tenho certeza, Dr. Sim não é uma banda que pra mim nos nomes eles faziam muito sentido em questão de ser muito simbólicos, né, João? Ou cheio de símbolos. Não, pra mim não. Pra mim era uma banda de hard rock e era fazer um rock bom e virtuoso, né? Nada de diferente de um, de um Dream Theater, por exemplo, né? Que tem simbolismo pra caramba, né? É um, para mim, assim, é um Van Halen brasileiro, né? É. Exato, o Van Halen também não tem nada de simbolismo, assim, Mas, raras as bandas, né? Os álbuns, é, desculpa, do Van Halen que tem alguma coisa simbólica, é. o Balance, por exemplo, né? Que é bem legal de ver com os tempos. Mas enfim, sobre a capa aí, eu acho que a gente entra num acordo aí que realmente, né? Agora a gente não vai falar mais da banda, a gente vai falar só do símbolo mesmo da capa, meio que isolado da banda, diferente daquela ideia, né, João, que a gente sempre traz que os caras da banda chegam e naquele momento eles estão pensando de uma forma e colocam na capa e nas músicas, né, aquele momento. Aí não, aí foi o começo de uma banda, realmente colocaram um símbolo, né, que eles achavam que combinava com o nome, até porque o nome do álbum, o primeiro álbum é Dr. Sim mesmo. Então acho que eles só aliaram o símbolo ali, né? Eu não sei nem se esse não é o símbolo original da banda, acho que o símbolo é diferente até, se eu não me engano. Mas sobre a gente vê aí nesse símbolo a gente vê o que? Quatro coisas aí: a escuridão, a maçã, a serpente e a luz ali na volta, né? Então a gente vê as dualidades aí se batendo já, né? Ah, a serpente eu vou deixar pro João falar, tá? Deixa o João dar uma explanada aí. E vamos recapitular aquela coisa mais mundana que a gente conhece, né? Mais profana, né? A serpente vai lá no. Tá lá na árvore, né? Na árvore proibida. Né? Vamos falar do. Um termo mais voltado pro cristianismo, né? Se a gente for falar de outras religiões, daí a gente vai fazer muitas analogias diferentes, né? Mas eu vou falar assim do cristianismo, né, João? Que é o mais comum. Então Sim. tá lá na árvore proibida, na árvore que era proibido comer os frutos, né? Falando bem mundano mesmo, tá? E a serpente está lá, então um dos seres vai lá na árvore, né? E cogita, pergunta: o que é isso, né? A serpente vai lá, sorrateiramente fala aqui, né? Vai conhecer o bem e o mal a partir desse fruto, né? Que era a maçã, né? Se acha que era maçã, enfim. Então é mais ou menos isso que a gente conhece no mundo afora aí, né, João? Esse é o nosso padrão de conhecimento da serpente e da maçã. Qualquer pessoa eu acho que vai entender isso. Se você quer fazer uma analogia mais profunda ainda, da Bela Adormecida, né? A bruxa vai lá e oferece a maçã pra Bela Adormecida. Né? Daí já é um Vai, bagulho mais a fuder, vai né? tá, vai tá na analogia. Porque a Bela Adormecida, depois a Bela Adormecida cai lá no. Cai lá naquela história, né? De adormecer, né? É interessante, né? Mas enfim, esse é só uma. Deixei um gancho aí pra se pensar, né? Ah, sobre a maçã, né? A maçã.
A gente pode dar muitas conotações, né? A primeira conotação da maçã é. A gente fala conhecimento, né? Eu não concordo muito com isso, tá? No meu ponto de vista. Eu não concordo com o conhecimento. Porque é muito difícil seres que eram virgens, vamos dizer assim, que não conheciam nada, né? Não ter algum conhecimento das coisas, né? Só em perguntar sobre algo, tu já está adquirindo conhecimento. Então, é uma história meio falha, né? No meu ponto de vista. Analisar essa coisa de que os seres não tinham conhecimento. Porque eles viviam num lugar que eles sabiam que as plantas, os animais, as coisas faziam, né? A criação ali, que seja. E é muito difícil a gente pensar nisso. Isso é uma coisa muito mais metafórica do que se pensa, né? Porque o bem e o mal não é como a gente conhece. Não é o que a gente define como moralmente e talvez eticamente, né? Vai muito mais além, né, João? Essa ideia de Muito bem e bom. mal, né? Mas vai lá, fala um pouco da serpente que as pessoas vão meio costurar tudo isso que a gente tá começando a falar aqui. Boa, Michael. Bom, primeiramente, antes de eu falar da serpente, eu acho que é importante a gente entender o que seria ser como Deus, que seria a consequência de consumir do fruto do conhecimento. Existe uma máxima que agora eu vou entrar num aspecto um pouco filosófico antes de a gente entrar de fato assim no simbolismo Uhum. disso tudo, que é a questão assim: a ignorância é uma bênção. Existe Certo. essa máxima. Existe essa máxima. Então, a partir do momento que tu conhece certas coisas, que tu rompe a barreira da ignorância, tu acaba se dando conta de coisas que, às vezes, tu até pensa, eu não precisava saber disso, né? Uhum. Para seres ingênuos, se a gente for comparar o estado de inocência em que eles estavam no Éden, eles descobriram que eles morreriam, que eles pereceriam. Então, isso tem... Tanto é que isso é dito no Gênesis, que eles teriam um tempo de vida limitado naquela condição física, né? Porque eles estavam num plano espiritual antes, né? A existência, ela não era física, de uma certa forma, naquele momento. Então, eles caíram para um reino físico. Para quem estuda Cabala sabe qual reino é que eu estou falando. Então, basicamente, é ter consciência de coisas que, na verdade, não afetavam eles. Aí tu pensa sobre coisas que a partir daquele momento eles sabiam, então Eu é, um, posso. é uma forma de condenação. Fala, Eu, Marco. eu penso dessa maneira, cara. Vamos falar musicalmente. Se tu aprende um dó, a vida inteira tu faz dó. Aí uma pessoa vai te ensina um dó com sétima maior. Aí tu. Ah. Um novo universo se abre. Exato. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Porque se tu é É, uma centelha divina, tu não vai ser um asno, né? O asno também é uma centelha não, divina. Eu digo asno no sentido pejorativo mesmo, de ser burro, né, cara? De não exato. ser um ser pensante. Pejorativo mesmo, de ser uma anta, um burro, Um um imbecil. imbecil. É bem isso mesmo. Eu não acredito. Não tenho essa concepção, porque quando a gente faz o caminho inverso, né, João, no pensamento. Tem no pensamento angelical, vamos dizer assim, né? Uhum, Tem os arcanjos e os anjos, etc. Cara, tu tá uhum. evoluindo, tu não tá voltando. Por que que lá em cima você imbecis? Não... Que, inclusive a serpente é um deles. É, né? Por isso que eu tô deixando tu empurrar pra te chegar lá, É, né? Mas vai lá. pode falar. Não, meu. Bom, enfim, daí né, nesse pensamento que eu tô trazendo aqui de que nesses seres não iam ser totalmente imbecis, cara. Eles só provaram do Dó 7. Opa, tem um Dó 7 maior. Opa, peraí. Muda, abre um universo de possibilidades, né? Exato. Dá pra fazer outras coisas? Opa, não é só isso aqui que eu tô vendo. E o Uhum. ser humano, na sua essência,
como o Criador nos fez, ele sabia que aquela coisa que o ser tem, todo ser tem, que é a curiosidade, né, cara? Aquela a ânsia A por ânsia. desbravar. E ele fez isso, e a ânsia por desbravar é o que a gente chama de livre-arbítrio. Esse é o verdadeiro livre-arbítrio. Exato. Tá aí o segredo da coisa. O que é livre-arbítrio? É. É exatamente isso que eu tô falando. É aquele negocinho que o criador colocou lá, ó. Vai lá, tenta. Uhum. Só que eu não vou dizer. Tu Só vai que ter que. ele vai ter um agente que vai Exato, titular exato. isso. Exato, exato. E curiosamente a gente rima com serpente, né? Eu só tô falando aqui bem abstrato, mas dá pra entender. Quem É. tem olhos consegue ver isso aí, né, cara? Mas vai lá, João. Desenrola aí. Não, Michael, perfeito, cara, perfeito. Assim, ó, eu tô falando uma coisa que tem a ver com na arte da capa. A gente vê que a serpente ela tá entrelaçada ali, enroscada, enrolada na maçã. Ela, na verdade, ela está praticamente oferecendo, né, a maçã. E, e, e é como se fosse um holofote em cima dela. Existe analogia de conhecimento com luz. A pessoa esclarecida vem de clarear, do claro. Luz, o fulano é lúcido, lucidez, lucis, luz, lux. Inclusive, tem um anjo que na, na tradução latina é o Lúcifer, é o portador da luz. Então, a gente já tem ali, claramente, o holofote tá nele, aquilo ali era luz, entende? Então, a gente pode fazer uma ligação de que aquela entidade ali era Lúcifer, né? O portador da luz, do conhecimento, do bem e do mal. Aí a gente pode pensar em aliar certas coisas. Bem e o mal é uma dualidade. Então, eles estavam no 1 mais 2, 3. Eles caíram no mundo. Foi algo que ocorreu dessa forma. Se a gente for pensar o mito de oferecer a, a ideia do conhecimento tem a ver com o Prometeu grego, né, que roubou o fogo dos deuses para dar para a humanidade. Então, esse mito edênico tem muito a ver com isso. E outra coisa que é muito importante a gente pensar dentro dessa narrativa toda do Gênesis é que o primeiro indício que eles perceberam que eles tinham rompido uma barreira foi que eles perceberam que estavam nus, que eles estavam pelados. Por isso existe a questão de cobrir seus genitais. E isso até tem a ver com o pessoal que gosta de estudar sobre ordens e coisas assim. Existe uma vestimenta característica que cobre os órgãos genitais, né? Então, isso é uma analogia ao ser que é conhecedor do bem e do mal. É um símbolo disso. Na maçonaria mesmo tem o uso do avental, enfim, outras. Existe uma vestimenta que indica certas coisas, né? Que a gente pode traçar isso, porque realmente isso está escrito na Bíblia, isso não é invenção. Só ler lá nos livros que as pessoas vão poder sacar isso. Ou, então, para concluir meu raciocínio, que eu sei que eu até divaguei um pouco, até fui para um lado de mitologia grega para falar, mas eu acho que é legal para a gente linkar. Claro. Porque uma das coisas que a gente sempre procura fazer é mostrar que os símbolos, os arquétipos mesmo, eles são os mesmos, só que só mudam os nomes. Então, Exato. Acho que é importante fazer esse tipo de relação. Uma coisa que denota é a perda da inocência sexual. É a perda da ingenuidade. O conhecimento do bem e do mal foi o ato sexual, na minha forma de ver. Porque ser como Deus é tu criar vida. Uhum. Porque ele foi o criador. Então, eles tiveram o poder de criar vida. Tanto é que depois disso saiu Caim e Abel.
exato. Então, inclusive, ambos são de linhagens diferentes, mas isso daí é assunto para outra coisa e não Isso cabe aí a agora gente falar. vai chegar. A gente tem um podcast aí bem massa aí pra vir daqui a pouco. É, A gente vai fazer umas analogias mais ou menos, que vai ser um podcast, uns 2 ou 3 capítulos, pelo menos. Então, vai ser pelo bem especial. menos, bastante coisa. E só deixa eu. Vamos ver ali, tu falou de 3 coisas legais ali. Tu falou, né, do anjo que vai lá e vai lá e meio que afronta Deus, né? Vamos dizer se chamar de Uhum, Deus, né? uhum, Temos o Prometheus, né, que é a mesma pessoa, mas é bem confuso entender o Prometheus, porque ele pode ser tanto o ser humano como pode ser o anjo. É um meio difícil. semi. Exato. Ah, e tu tem aí a questão da serpente em si. Então a gente tem 3 coisas legais. A gente pode pensar. Que são, na verdade, as 3 são a mesma coisa, né? Só se coloca em. Bem rapidinho, Michael, uma coisa que eu Vai. esqueci de falar. Os anjos, eles tomam forma animal. Se a gente for estudar principalmente os apócrifos, a gente vai ver que tem, por exemplo, os serafins, eles tomam forma de dragões. Os Uhum, dragões mitológicos, na verdade, são esses anjos. Todas as esfinges que a gente tem na antiguidade, de alguma forma, também são representações de seres angélicos, ou seres híbridos. Então, uhum. a serpente, nesse caso, ela não era uma mera serpente, era uma forma de apresentação de uma entidade muito maior do que Claro. uma simples cobra que tu cruza, entendeu? Exato. Foi bom tu falar isso pra te ver. Esse assunto é tão rico, né? De se falar, que quando a gente pensa em anjos, né? Não é o ser humano com asinhas, né, cara? Isso a Não. gente vai ver mais adiante depois, porque a mente não consegue processar um dragão, né? A gente não... Isso aí, naquela época, né? Talvez Uhum. os seres do Éden conseguiriam, porque era uma coisa mais normal, né? E Mas eles conviviam. exato, é isso. Então, na Terra não tinha esse tipo de ser mítico, né? Não Não. tinha uma esfinge, não tinha um gigante, que é a parte do Sete, né? Que seria a parte do Caim lá. Mas enfim, Exato. o que a gente quer trazer aqui é que essa questão de o Doctor Sim ali, ele é uma afronta, né? Ele quer trazer o Rock, né? Como uma afronta da coisa. A coisa normal, né? A ideia deles era essa, né? Sai do hard rock lá, negócio de, né, de ter aquela atitude, aquele negócio, vamos quebrar E o correntes, Edu, vamos fazer um som, que lindo. né? Então a ideia da banda era essa, mas o simbolismo da cobra, na verdade a gente pegou a banda só pra ter um pretexto pra falar desse simbolismo aí, na verdade, né? Foi, foi bem isso aí. Né? E o que acontece, né, nessa questão aí é que a gente tem que pegar só, a gente tá bolando uns quadros aí, gente, mais adiante, tá? Não se preocupem, a gente vai falar dessas coisas mais especificamente, que nós estamos entrando nessa vibe aí já. Temos outras coisas também pra falar de música, a gente tá com 2 quadros mais ou menos, assim, se equilibrando, que Marcado. vai sair aí logo logo, sei lá, 1 mês, 2 meses, tá? Ainda estão projetando, estão pensando, estão dialogando aos poucos, porque a gente é assim, né? A gente vai fazer, a gente faz, né? Mas primeiro a gente tem que conversar, né? E como aqui a gente vai desenvolvendo, né, João? Vai devagando e vai dando os pretextos. Até a gente fala um pouco de bobagem às vezes, que é pra pessoa ir processando ali no momento, né? Ah, mas uma serpente, uma maçã, Prometheus, o Éden, gigante, esfinge, que é isso? Os caras estão viajando, né? Mas tudo isso são arquétipos que a tua mente conhece de alguma maneira, a tua mente já viu isso. Não tem como não, né? Se você não sabe a história da maçã e da serpente, tu não é um ser humano, né, cara? Tu não faz parte desse planeta, né, cara? Exato, e tem uma coisa assim, por exemplo, se a gente for pegar ali o versículo 7 do, do Gênesis 3, diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram, no caso, uma coisa que é importante eu falar. No hebraico, o verbo que é traduzido para conhecer tem a ver com uma relação sexual, porque não é no mesmo conceito. Por isso que é muito importante estudar a etimologia das palavras, estudar o que certas palavras representam em outra língua.
Então, isso já deixa muito claro qual foi o conhecimento que eles tiveram. Então, isso é muito importante. Isso é uma coisa legal. Até a gente pode puxar uma hora e fazer essas análises com esse viés mais etimológico Cronológico. Bem da coisa. interessante. E aí, por exemplo, ele tem só para concluir, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Isso é muito de Gênesis. Eu estou lendo aqui num site e todo mundo pode pensar que é Bíblia online, só para dizer. Ou abrir a Bíblia e ler. Que é o mais fácil ainda. De 10 brasileiros, duvido que 9 não tenham uma Bíblia em casa. E às vezes varia um pouco a tradução, mas o sentido tá ali. Mas foi bom tu falar disso e vamos ali ligar essas coisas então. A gente fala ali da luz, das trevas, da maçã e da serpente, né? E aí o João me vem com essa de que quando eles caem no mundo terreno, eles aprendem que eles podem reproduzir, né? Fazer outros semideuses, né? Então, naquela época eram semideuses, hoje a gente não é mais considerado semideus, né? Porque a gente foi se degradando tanto, que a gente se descendo tanto, que até os anjos nos abandonaram, né, cara? Essa é a grande verdade. A verdade de hoje, até eu me arrepiei, ó. É que os anjos nos abandonaram, então por isso que a gente tem que voltar a se conectar com eles. Infelizmente, dói, mas é verdade. Inclusive, desculpa interromper de novo, Michael, mas é que se vem religare, religião. O propósito de religião seria esse, de ter uma religação com o ser divino. E isso tu falou é bem interessante, porque a gente vê essa parte da... Não vamos entrar em falar em religião, não é o momento agora, nada disso, mas o interesse... Mas teria o propósito por trás, né? Claro, claro, mas eu não vou falar da religião em si. Claro. Não, eu também não, até porque... Não é o nosso assunto hoje, né? Mas o que tu falou é religar-se, né? A gente tem que sempre olhar esses símbolos aí e ver qual é o sentido deles. A gente desceu tanto, mas tanto hoje, que quando a gente fala em Lúcifer, as pessoas ficam apavoradas, né? Pensam que é o diabo, pensam que é o capeta. Não, gente. Para aí. Vamos escutar o que o João falou das etimologias, né? Vamos ver o que cada palavra significa. Quando a gente pega o lux ali do latim, né? A gente vai ver que a igreja tomou para si a ideia aquela de que a luz, ela pertence somente aos anjos. Mas Lúcifer era um anjo. Se não fosse... Inclusive, vou usar um termo aqui agora que até pra gente quebrar o gelo, inclusive ele era o pica das galáxias. É quem detinha a permissão para a criação, dizer assim, né? Era ele quem administrava Ele é o... Cara, ele é o 3, né, cara? Ele é o 3. Tinha os dois semideuses ali, só não podiam reproduzir. E ele... Tanto é, vamos falar de uma forma um pouquinho mais pesada agora. Tanto que que Lúcifer é o sexo em si, né? Lúcifer é a interpretação, é o sexo. A representação dele a representação dele é ambos em um, que aí a gente cai na dualidade, que é o um que gera um mais o outro 2, que somados geram 3. Sim. Que gera um produto que eu sempre falo, que é o 4, né? Que é o Exato. Que é o ser físico. Infelizmente, nós não conseguimos mais, nem podíamos mais, só através da criação divina. Geralmente só o grande arquiteto consegue fazer isso, né? Que é criar um ser divino, né? A gente não tem essa permissão. A gente é semideus de qualquer maneira. Nós temos a nossa origem como semideus. Os anjos também são semideuses. Ninguém é Deus, né, meu? Deus é único, enfim. Deus é único. A gente não cria, a gente, na verdade, desenvolve a partir de coisas que a gente tem. Que é o que se fala que é o conhecimento, né? Esse que tem da maçã. Claro que isso está implícito. A serpente vai lá e diz assim, vocês podem pegar isso aqui e fazer o que quiser.
E os seres de lá. Hã? Como assim? Ah, se vocês pegarem esse conhecimento, vocês podem. Só são dois? Na história diz que só são dois. Né? Vocês podem criar mais de vocês. Uhum. E eles. Ah. É. Entendeu? Fazendo uma coisinha bem. Desenhando quase a coisa, né, cara? É, Bem simples. E daí, só pra. Deixa eu finalizar aqui, João. Eu sei que tu quer falar. tá, Esse tá, tá. assunto é muito bom, né, Não, cara? não. Fica tranquilo. E é interessante que quando a gente fala isso de uma forma mais crua, como a gente tá falando aqui, soa tão óbvia, né? Soa tão óbvia. Uhum. Mas é o medo das pessoas de pensarem nisso, de pensarem que a gente era tão leve, tão vindo da centelha mesmo, que hoje a gente é tão pesado quanto o chumbo, né, cara? Que só de pensar que tu se religar, né, buscar coisas mais de luz mesmo, coisas mais leves, tanto nos pensamentos quanto nas atitudes, cara, isso vai te religando aos poucos. A gente tem pouco tempo. Até se você que já leu a Bíblia ou já viu, lembra que lá os caras tinham 400 anos, 500 anos, 200 anos, e o grande arquiteto foi lá e foi diminuindo, Até 120, é. Uhum. entendeu? Então, raramente no mundo, acho que a pessoa que é mais velha deve ter uns 124 anos, 123. É muito raro acontecer isso. Tá? Mas enfim. Então, Né? Então, a gente não tem muito tempo. E ele foi apertando pra gente se ligar, se for ferramentas. Então, não tô dizendo pra ninguém que acreditar em Deus ou não, que isso que pode ser um monte de bobagem, mas o simbolismo não mente, cara. O simbolismo tá aí. É só tu observar e tirar suas conclusões. Pode ler, pode totalmente negar o nosso vídeo aqui, né? Depois que você estudar e vir conversar com a gente, põe nos comentários aí o que você acha, né? Daí a gente pode debater juntos. Mas você negar o simbolismo que é muito mais velho que você, é difícil. Né? É difícil. Mas vai lá, João. para mim é um sinônimo desculpa, mas de ignorância, né? De burrice. Uma coisa que eu acho que é muito importante falar, eu até vou ressaltar até para a gente não se alongar muito, porque o Michael, a gente tem muito carinho por esse tipo de assunto, assim, carinho no sentido de estudar muito isso, a gente gosta muito desse tipo de coisa, de destrinchar as coisas, de É, tentar interpretar, né? exato. Deixa eu só fazer rapidão aqui, só falar uma coisa. O nome do Fallen Pepperoni vem um pouco daí. Jardim Fallen. Existe por causa disso, tá? Por causa desse episódio aqui. Por incrível que pareça. É verdade. E pior é que é. Pior que é. Bem, me deu um brainstorm aqui agora. É. Não, matou a pau, assim. Fala aí, Michael. Tu já branqueou aí. Já deu um brainstorm, já não sabe mais o que falar, né, cara? Cruzou tudo, É, né? Mas vamos é, lá. Tá, vamos fazer um resuminho aqui. não, só na verdade, só para o que eu ia dizer é o seguinte, a gente vai fazer tem um quadro novo que na verdade daí vai ser ligado à música, como eu e o Michael somos músicos, né, formados e tal, a gente quer trazer um pouco de coisas musicais. Mas, uma coisa importante que a gente vai trazer é uma análise aí dessa simbologia toda relacionada a alguns evangelhos apócrifos, tá? Que foram excluídos da Bíblia por justamente falarem demais, né? Um deles é o de Enoque, que não é o Enoque filho de Caim, é outro Enoque. A gente vai falar sobre isso durante daí, esses episódios. E ali ele relata muita coisa do que ocorreu naquela época, que foram a questão do Zaan, enfim, isso vocês vão acompanhar.
quando a gente Exato, for não, falar. e não pode perder os capítulos, meio que tem que assistir na ordem, porque a gente acaba falando É, sempre dos episódios anteriores, né, João? Até do Third Vision a tem, gente acaba sempre falando de coisas anteriores, então quem tá assistindo tá entendendo o que a gente vem desenvolvendo desde o começo. Tudo acaba se ligando. Se você assistir esse episódio, é bom assistir o anterior. Senão não vai é, entender algumas coisas e assim por diante. A gente vem montando uma história juntos e a gente não sabe se o Third Division ainda vai ser pra sempre. A gente pode parar, dar um tempo, fazer outra coisa e voltar em outro momento. Então é importante você assistir todos, até pra entender essa ideia. Ah, da serpente, que já falou em outro episódio. A gente já falou da dualidade. A gente já falou da e de onde é que, maçã, né? da maçã, e de onde é que vem algumas coisas? Porque se a gente for para pensar na ideia de iluminação da capa, a gente entra, e isso é uma coisa que as pessoas têm que ligar, ao sol, ao porquê dos cultos solares, Exato, que já que a foi gente, falado. a gente abordou no Oxomoxo, né, do Grateful Dead. Eu adoro falar esse nome. E do Tudo Foi Feito pelo Sol do Mutantes, por exemplo. Exato, E aí, e outra, a gente tem esses dois álbuns. Pô, Sol é uma representação da luz, exato. tá? O Deus Sol. O Deus Sol, ele era aquele anjo, sabe? Então, outra coisa, o triângulo, sabe? Tudo tá ligado. Sabe? As coisas, elas... Por isso que a gente sempre termina os episódios linkando essas coisas de uma forma que elas façam sentido, né? Faz sentido, com certeza. Ah, então, eu acho que a gente acaba devagando um pouco, até a gente se soltou mais nesses últimos tempos, né, João? A gente não quer ser tão teórico assim, fica meio chato até de ouvir. A gente quer conversar mesmo sobre esse papo aí, né, cara? E se você quer assunto, vai ter que estudar, não tem muito. A gente não vai entregar toda a rapadura aqui da gente sabe, porque a gente tem que desenvolver muita coisa ainda e a gente nem gosta de fazer episódios longos, apesar de ser super legal de falar desse tipo de coisa, né? É, É, e a gente fazer o resumão aquele de que, cara, a gente acaba sempre falando das mesmas coisas, só que agora a gente tá um pouco mais, né, João? Mas nesse episódio, talvez a gente tá um pouco mais falando de coisas que você tem acesso. Você pode pegar a Bíblia, abrir ela, ler de novo ali o Gênesis, pode pegar o mito de Prometeus, pode pegar e assistir a Bela Adormecida. Então, pra fazer um link assim do que, cara, olha quanta coisa nos representa e a gente nem dá bola, né? Deixa eu só fazer Nós temos aí mais um pouquinho de tempo, mas como a gente tava num bate-papo aqui, né? Cara, como eu fico impressionado com as coisas hoje de que. Antes aqui de fazer o episódio, eu tava cuidando da netinha, da minha tia, né? E, cara, ela ficou o tempo inteiro no celular, olhando uns vídeos aleatórios no YouTube, de tudo que é coisa, assim. Aí eu falei pra ela, mas por que tu não quer assistir um filme com o tio aqui? Eu tava assistindo Mr. Bean, cara, na TV. Falei, vamos assistir o filme ali, vamos se concentrar, né? Vamos, vamos assistir um negócio, aí tu entende, né? E ela ficava trocando de vídeo toda hora, cara. Toda hora, toda hora, toda hora. Rodando vídeos. não vou- Daí eu fiquei pensando, nossa, cara, como a como as coisas mudam rapidamente, né? A ideia de ser humano, como que ela se constrói de tantas formas diferentes, né? E a gente pensar que na idade dela, ela tem, eu não sei quantos anos ela tem, né? 5 anos, acho, sei lá. Aí, fico pensando, mano, com 5 anos, cara, com 5 anos, o que eu fazia, o que a minha mãe fazia, o que a minha avó fazia, o que a minha bisavó fazia, até eu chegar lá na época de Moisés, o que se fazia com 5 anos, cara? É, Entende? Então, se hoje a gente não se religar, né, João? Só pra gente ir caminhando devagarosamente para um final aqui. Não tô terminando, tá? Só tô trazendo essa ideia de que como a gente se desliga, né? Dando esse exemplo. Desde cedo, cara. Desde cedo. Desde muito cedo a gente se desliga. A gente não quer mais se ligar, né? Essa é a parte triste da parte feliz. Que a parte feliz é que bom que Lúcifer foi lá e mostrou a maçã, que seja, não interessa o que for.
que bom que o Odin foi lá na árvore do conhecimento e furou um olho pra pedir conhecimento. Mais uma analogia, a mesma coisa, tá? Baita. Prometeus, né? O grande Prometeus é Odin. Que vai lá e dá uma coisa em troca. Enfim, Uhum. o ser humano no Éden deu uma coisa em troca, né? Que foi a sua ignorância, né? Não tô falando a ignorância agora, não é no sentido pejorativo, né? A ignorância de não saber nada. Pra ter um conhecimento. Eternidade. Eternidade, exato. Perfeito, João. Então, olha quanta coisa a gente tem que pensar. Aí, só pra parar de falar aqui, né? Que eu falo demais. Que, Tá ótimo. cara, como a gente acaba esquecendo das coisas simples que faz a nossa vida. A gente não tem. Eu tenho que, como ser humano médio, 80 anos de vida hoje. É pouco tempo, gente. É pouco tempo. É pouco tempo pra te dar um sentido pra tua vida. Não me importa o jeito que você vive, não me importa. Eu não tô nem aí. Viva do jeito que você quiser. Essa é a moral. Mas. Inclusive, é algo que falaremos em outro episódio. Exato. Mas, né, João? Dilema. Para e pensa nas coisas. Para e pensa. Mas pensa de verdade. Pensa lá do começo da sua criação como ser humano, que é o que a gente tá fazendo hoje aqui, olhando para esse símbolo aí do Dr. Sim e pensando de onde a gente veio. Como a gente falou anteriormente no outro episódio. Vou ser mais profundo agora. Tem que sempre lembrar de onde você veio, para onde você vai. Lembra que eu falei no episódio anterior? Então, Exato. isso se aplica em esferas enormes. Ah, vai lá, João. É contigo. Perfeito, cara. Pô, depois dessa, eu até acho que eu vou ficar, né? Não tenho tanto a acrescentar, assim, cara. Muito. Mas, assim, a gente tem que pensar que o- a gente acaba se colocando em um lugar que a gente tem medo de fazer as coisas. Então, isso é muito metafórico. Quando ocorreu a intervenção, porque na verdade o nome é uma intervenção, Perfeito, perfeito. Angélica naquele momento, foi justamente para mudar o estágio em que eles estavam. E aí fica a dúvida. Então, a gente vive na dúvida. Exato. Eu vou trazer para um. A gente não vai entrar tanto no. Porque eu não quero entrar tanto no lado esotérico, digamos assim, né? Uhum, sim. Mas, assim, o importante é que a dúvida gerou uma mudança. Então, a gente acaba chegando em um ponto em que existe um agente que colocou a dúvida na cabeça da Eva, no caso, né, na Uhum. história edênica, e ela aceitou uma proposta. Se a gente for parar para pensar que o fato de uma pessoa ter aceitado, que foi o que ela fez, gerou todo o curso de tudo que a gente viveu, é pesado, né? É pesado? Ela, ela aceitou, foi lá, comeu do fruto e gerou duas linhagens que são as linhagens que a gente tem até hoje aqui. Ou seja, olha o poder da escolha. Então, Perfeito. o que eu queria dizer é que a gente pode tirar uma ótima ideia, fazendo uma analogia e uma metáfora, do quanto muda uma escolha. Só que é impossível fazer uma escolha, quer dizer, não é possível fazer uma escolha sempre, mas eu ia dizer, é impossível fazer uma escolha com discernimento sem ter conhecimento. Verdade? Porém, uma escolha de ingenuidade trouxe conhecimento. Fica aqui minha tese Passa, final aí. Né? meu passa-régua. É, Então, perfeito, João. Perfeito. Fez agora um.
um raciocínio filosófico muito profundo, na verdade. Tava pensando aqui enquanto tu falava. E é mais uma coisa para pro brainstorm aqui, né? Brainstorm, que seja. Exato. Ah, e, cara, tu falando isso, como a história faz analogias, né, idênticas. Analogia nem sempre é idêntica, né, mas é semelhante. Mas se não fosse pelo Judas, Jesus não teria sido crucificado. Vamos lá? É. E ele sabia. Parou? Parou? Foi preciso um traidor para ter o Messias. Messias. Uma Interessante, né? chave. Muito interessante. É. A gente sabe isso, porque a gente já discutiu várias vezes sobre isso, mas quem tá assistindo aqui e já deixou o like aí, já compartilhou e já fez um comentário, também já sabe essa história, né? Já deve ter passado pela cabeça que Lúcifer, Judas, mesma coisa. Analogia. Deus, Jesus, filho do homem, no caso, nesse caso, tá? Nesse caso. Filho do homem tá errado, como a gente entende, tá? Mas eu vou falar nesse caso. É. É a mesma coisa. O que João acabou de falar, né? Que precisava de um traidor. Pode ser o Lúcifer, podia ser a serpente. É a mesma coisa, gente. Isso é a mesma coisa. Isso é a mesma. Lúcifer é a serpente. É, exato. Então, interessante, né? Interessante ver que a história se repete, né? E ela demorou muito tempo pra se repetir, desde o Éden até o Jesus de Nazaré, né, cara? É, deu uns 4.000 anos, eu acho, ali, né? Então, Naquele tempo. é um tempo pra acontecer algo, né? E aí, Então, se a gente for pensar, a gente tá em 2000 e poucos depois de Jesus, né, cara? Depois então é. deu o dobro do tempo que a gente está. Então, Tá ainda aqui pelejando, né? E peleando, como a gente fala, né? exato. E, cara, eu acho que quando a gente debate sobre esses assuntos aí, a galera que tá escutando também, é sempre legal deixar aí um comentário embaixo e até pra gente saber o que tá acontecendo. A gente sempre tá lendo, gente, a gente sempre tá procurando, a gente conversa por fora, mas a gente precisa que vocês conversem com a gente aqui também. A gente vai continuar fazendo vídeo, tá? Se tiver um comentário, um like, não interessa, a gente vai continuar sempre fazendo vídeo aqui. Mas é legal porque isso pra nós aqui, né, João, sempre é uma terapia, né, mano? Porque a gente tá longe, assim, não tá pessoalmente falando, né, essas coisas e acaba sendo mais uma terapia pra nós. A gente quer compartilhar com vocês, como a gente sempre fala, né? E acho que esse assunto ainda vai se estender, a gente tem muito mais pra falar sobre isso, né? A gente só pegou o Dr. Sim como um porquê de se falar disso, né? Inclusive, eu escutei, cara, eu escuto esse álbum, não vou dizer todos os dias, mas toda semana eu escuto 2, 3 músicas desse álbum, sabe, em alguns momentos, porque é um álbum que me dá um alto astral muito, muito grande, assim, então é poder aliar essas coisas que nem o Michael falou antes, musicalmente, na temática das músicas não tem essa simbologia, mas a banda trouxe na arte da capa aquilo e no próprio nome, então e porra, eu sou fã principalmente do Eduardo Nui, para mim é o nosso, até que o nome dele seria Edward em português, né, cara? Então, pô, ele além de tocar que nem o Edward Van Halen, o nome dele também é o mesmo, cara. Então, E o cara é tão genial quanto, né, cara? Vamos ser bem sinceros. Não dá pra dizer que não. Ele é o nosso Ed brasileiro, não que ele seja uma cópia. Ele é original, como o Ed original. Cara, perfeito. É isso aí. Mas, pessoal, eu acho que o nosso tempo aqui já esticamos bastante, né, João? Batemos 50 minutos aqui, não é problema, né? Mas a gente tem outros compromissos aí.
Dá pra ficar falando mais tempo aqui nesse podcast, né? Mas a gente tá preparando umas coisas aí. A gente tá vindo no próximo mês, talvez em agosto a gente vai entrar com tudo aí no solzão, né? No nosso leãozão aí entrando, explodindo. Esperem aí que a gente vai fazer muita coisa, né? O equinócio dos deuses. Exato. Né? E a Não, gente vai. A às gente vezes vai... seria solstício, né? Mas enfim, né? Pra nós aqui é equinócio. É. E... Mas é isso aí, pessoal. Acho que a gente fica por aqui, né, João? Acho que a gente já falou o suficiente aí, tem bastante coisa pra pensar. E até o próximo aí, né? Que eu não sei qual que vai ser. Vamos ver aí. Durante o período a gente vai testando algumas ideias aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece lá o recadinho de sempre, não vou repetir. Todo mundo já sabe, já deu like, né? E já comentou aí e compartilhou, que é o mais importante, né? Então é isso aí também, agradeço. E vai vir muito brainstorm pela frente. E mais um outro quadro aí também, musical, e outro direcionado a essas análises mitológicas e bíblicas, digamos assim. Beleza, então. Pessoal, Valeu. até a próxima.